Estamos ao vivo, aula 27 do curso online gratuito da Freeló. Espero que vocês estejam bastante animados. Estou aqui com a Júlia Rezende, da Freeló. Estamos aqui Oi, no... pessoal, boa noite. Mais uma aula aí do nosso curso online, né, Gabriel? E dessa vez com um formato diferente. Estamos aprendendo aqui novas ferramentas. Hoje a gente vai falar sobre como criar e manter uma cultura de inovação em seu escritório de advocacia. E aqui no curso online a gente está sempre realmente buscando mudar o formato, sempre está otimizando aqui para melhorar a experiência para vocês. Hoje especialmente, né, estou falando que a gente está ao vivo, mas na verdade a gente está gravando offline, porque a nossa internet não estava boa o suficiente para a gente fazer o streaming do vídeo junto com a gravação. Então a gente resolveu fazer a gravação e estamos subindo para vocês aí na data combinada. Hoje a gente vai falar de um dos Pois é. temas. Sobre usar um ponto, Gabriel, sobre a questão, né, do curso da inovação, a gente está aí nos últimos dias apanhando um pouquinho aí, aprendendo bastante para tentar melhorar sempre o layout das nossas aulas, deixá-las mais bonitas, melhores de assistir. E aí estamos apanhando um pouquinho, mas tentando melhorar aí para vocês a qualidade do curso, tanto em questão da questão visual mesmo, até o formato também estamos trazendo algumas novidades, então espero que vocês gostem e qualquer feedback podem sempre falar com a gente ou por aqui ou pelas redes sociais, que é @freelaw.org. E também, se você já gosta dos nossos conteúdos, já assistiu, deixe seu comentário, seu like aí no canal para você sempre receber as notificações dos novos conteúdos. Boa, Júlia. Eu acho que assim, a forma que a gente conduz o curso online, ela diz muito sobre várias coisas que a gente vai trazer na aula, né? Inovação, ela passa muito É. por teste, erro, então aprender rápido, ter uma cultura de aprendizado, testou uma coisa, Sair da errou, zona de conforto testou, errou, deu errado, E vamos fazer outra coisa a mais. Eu acho que é muito isso, né? exato, e não ter o medo de mudar, né? De sempre buscar essa mudança quando você vê que a coisa não tá boa ou pode melhorar, né? Então, no nosso caso, a gente viu que a gente estava precisando de um layout diferente, especialmente em razão de estarmos trabalhando separados, e aí a gente acabou descobrindo ferramentas novas que trazem até uma experiência melhor nas aulas online, e acabou que isso veio muito em razão de problemas, de novas oportunidades, de coisas que a gente vai falar durante a aula de hoje. E muitas vezes a inovação ela surge por necessidade, né? Talvez se a gente não tivesse sido Exatamente. obrigado a mudar a nossa forma de trabalho, a gente não teria buscado novas ferramentas que estão auxiliando bastante aqui a nossa gravação, né? Agora, Julia, entrando um É. pouquinho no tema da aula, né? Hoje a gente vai falar de cultura de inovação para escritórios de advocacia. O que é a cultura, assim? Assim, antes da gente entrar em cultura de inovação, para você, o que é cultura, assim, para tanto não só para advogados, né? Uma cultura de uma empresa, assim, porque acho que é um pressuposto para que a gente consiga criar uma cultura inovadora é entender bem qual que é a cultura do seu escritório. A gente já tem aula que a gente falou um pouco sobre isso, não vamos ser repetitivos sobre isso. A gente falou sobre gestão de escritório, sobre definição de processos, divisão de tarefas entre advogados e também sobre criação de cultura, mas só fazendo uma leve recapitulada. Bom, assim, vou dar uma definição do que eu acredito que seja cultura, e aí depois você fala se você concorda comigo. Para mim, a cultura são aqueles valores que fazem parte da organização, e não fala só os valores que são discutidos naquele template clássico do missão, visão e valores, mas o que realmente é praticado ali na organização, porque muitas vezes o que é dito não é efetivamente praticado. E além disso, também eu acho que a cultura engloba as regras também, né, que imperam ali na organização, tanto as regras escritas quanto as regras não ditas também. Eu acho que isso são aspectos que contribuem para a formação da cultura, que seria o resultado disso. Eu acho, assim, eu gosto muito de
de fazer de pensar assim na cultura, né, como advogado, assim, como se fosse um conjunto de princípios e leis que regem ali comportamentos em um determinado ambiente. Eu acho que, assim, se o seu escritório nunca parou para pensar na cultura, você tem uma cultura. O seu escritório tem uma cultura. Em vários aspectos, certamente a cultura do seu escritório é positiva, porque senão você não teria chegado aonde você chegou. Mas em outros aspectos, talvez ainda não está tão legal assim. E aí, como que a gente faz, né, É, para e entender. só um ponto, né, dentro disso, acho que, e para quem está começando um escritório há pouco tempo, acho que a definição das regras e dos valores, o quanto antes ela for feita, melhor vai se tornar a cultura do escritório, mais positiva, porque às vezes quando a gente deixa as coisas soltas, acabam imperando ali naquela organização comportamentos que muitas vezes você acaba não concordando, você, como sócio do escritório, acaba não concordando, ou acaba reproduzindo comportamentos que às vezes não são tão legais, e se não tem alguma regra ou algum valor ali da organização para você inspirar seu comportamento, isso pode acabar gerando uma cultura ruim, e isso gera vários impactos negativos na organização, né? Assim, eu acho que pra gente entender um pouco a cultura, assim, dentro disso que a Júlia falou, acho que um bom exercício para você que está assistindo a gente aqui agora é buscar, assim, entender, de fato, quais tipos de comportamentos você, como sócio de escritório de advocacia, tem e você valoriza. Quais comportamentos são bons de você? Quais comportamentos são ruins, que poderiam ser melhores? E da mesma forma da sua equipe, o que a equipe tem de bom, o que a equipe tem de que poderia ser melhor? E vamos deixar claro, né, todas as expectativas que a gente tem para as relações comportamentais que vão ter aqui entre os colaboradores, entre os colegas e também do escritório perante os seus clientes, parceiros, fornecedores. Qual que é o tipo de relação? Como que eu quero que a gente seja lembrado? Como que a gente trata cliente? Como que a gente conversa entre a gente? Qual que é o nível de entrega do trabalho nosso? Isso é muito importante ser feito. E se a cultura não está externada para todos, assim, se ela não está clara para todo mundo, se todo mundo não sabe a cultura, fica difícil, né, que a gente cobre de alguém porque a pessoa ainda não agiu de determinada forma, porque você não gosta, você pessoalmente como sócio não gosta, mas a gente não tinha os princípios claros ali no papel. Se a gente faz bem todos os princípios da organização, fica mais fácil para a gente cobrar depois os outros e ter uma relação mais amistosa, né? Eu concordo. E acho que tudo isso, né, que você falou, a forma que a organização se comporta, regras, princípios, comportamentos, é, comportamentos não só com a organização entre si, mas com fornecedores, com clientes, tudo isso são reflexos da cultura. Então, acho que cultura é o conjunto desses valores, princípios, regras e comportamentos que norteiam ali o funcionamento da organização. E assim, a gente falou um pouco de um lado mais, digamos, abstrato, né? E É, intangível, que é muito importante quando a gente está falando de cultura e de inovação. E quem fala muito disso é o Simon Sinek, naquele famoso vídeo que ele dá lá no TED Talk, e também nos vários livros que ele já escreveu, sobre o Golden Circle. Ele fala que a gente tem que começar pelo porquê. Então, por que, que o escritório existe? Que você quer fazer pelas pessoas, por que você fez direito, por que você advoga. Vamos levar um pouco dessa inspiração para as pessoas. E esse porquê, ele é cada vez mais importante no mercado, porque, primeiro, né, a nova geração de trabalho ela precisa de estar conectada com um propósito. Então, se o seu escritório não tem um propósito muito claro e difundido, vai ser difícil que você consiga reter talentos. E da mesma forma, os consumidores de hoje em dia eles estão cada vez mais conectados com organizações que têm propósito. E se o seu escritório não tem um propósito muito claro, você tende a sair ali de uma forma sair pior mesmo, né? Comparado com a concorrência, quando você ainda não definiu isso. Então, é muito importante que você é, faça isso.
Eu diria que hoje, assim, né, a maior parte dos consumidores não compram só o produto ou serviço, né, compram o porquê também. Então, muitas vezes o que vai te diferenciar do concorrente é justamente a sua cultura, o que que a sua cultura reflete, o que que você passa para os seus clientes por meio do que é definido pela sua cultura, pelos seus valores. Então, por isso que essa parte intangível é importante também, sobre esses 2 aspectos que o Gabriel falou. Recomendo muito esse vídeo, é super famoso, um dos TEDs mais famosos, né, Gabriel? Sobre o Golden Circle. Quem não conhece, vale muito a pena. Acho que fica bem claro, assim, a diferença, né? E acho que é algo que está cada vez mais importante no mercado atual. Encontrar esse porquê e ter esse porquê claro para a organização, né? E assim, a gente estava assistindo, eu e a Júlia, né, uma live da Cristina Junqueira, que é uma das fundadoras do Nubank, e quando ela estava falando justamente sobre cultura nessa oportunidade. Na verdade, ela está falando sobre customer experience, né, como criar a experiência diferenciada para os clientes, e ela disse que tudo começa pela cultura. E de fato, tudo começa pela cultura, assim, quando a gente fala de qualquer tipo de empresa. Mas uma frase que ela disse que me marcou bastante é que ela disse o seguinte, que a gente tem que ser intencional com a cultura que a gente quer para nossa organização. Então, realmente, assim, tem que ser bem, digamos, tem que ser bem externalizado para todo mundo tem que ter uma clareza muito grande. Porque se em algum momento a gente perceber que você, como sócio, agiu de uma forma diferente do que você preza, ou que alguém agiu de uma forma diferente, a gente tem que ter consciência disso, alertar essas pessoas para que a gente volte ali no rumo correto. Então, a gente definir bem os valores, os lemas que vão guiar o seu escritório, é como se fosse um GPS, que vai saber se você está construindo um escritório que você se orgulha, se você está realmente criando a experiência para os seus clientes da forma que você quer, ou não. E se não tiver, volta para o GPS, volta para os valores e vai melhorando. Exato. E assim, eu acho que é importante a gente notar que as empresas hoje que têm uma cultura bem estabelecida e, né, levam realmente isso a sério, são as empresas, as organizações que mais prosperam no tempo, né? Então, tá aí também mais um ponto de relevância aí da definição da cultura, dos valores, das regras da organização e de agir de acordo com isso também, e de valorizar pessoas que agem de acordo com isso. Agora, de nada adianta a gente definir bem todos esses valores se na prática a gente vive outros. Então, se no seu escritório, por exemplo, é permitido que advogados falem mal de clientes, é comum que a gente reclame dos clientes, é comum que haja desrespeito entre, às vezes, ali com o cliente, ou então que apenas os sócios têm voz, ou que é permitido que todo mundo protocole petições no último dia do prazo, às 23h59, isso é normal. Essa que é a cultura que o seu escritório tem. Então, no momento que você está num processo de mudança cultural, é importante que você navegue a fundo ali, entenda mesmo o que está funcionando, o que não está. Isso é até doloroso um pouco, porque a gente construiu um escritório de uma forma e agora a gente está vendo que tinha muita coisa legal, mas a gente precisa de fazer algumas mudanças. E assim, Ju, a gente entra começando agora a entrar um pouco na inovação mesmo, né? É, como Uhum, que a gente cria uma cultura inovadora? Falamos muito de criação de cultura. O que você acha sobre isso? de Falamos muito do cultura. lado abstrato, né? Acho que agora a gente vem para um lado mais É, pragmático, talvez. uhum. Assim, eu acho que o primeiro passo para a criação da cultura de inovação é o escritório realmente ele valorizar a inovação. E parece um pleonasmo, né? Mas é porque hoje eu vejo muito, às vezes, a tendência de o escritório querer se mostrar inovador, querer, porque tem uma certa moda, né, de ser inovador, o escritório querer se portar dessa forma, mas não agir de forma inovadora. E aí, o que que acontece? Isso não vai adiantar se você mostra uma coisa que você realmente não é internamente.
Então, eu acho que a inovação, ela vai de dentro para fora. Eu acho que ela começa com a equipe interna e isso é tão forte ali que é externalizado, né, para os clientes e gera bons resultados. Então, assim, é muito importante começar de dentro para fora e o que eu acho que, assim, né, é um ambiente realmente inovador. Eu acho que o primeiro ponto é a liderança do escritório, os sócios dos escritórios, eles têm que realmente estar comprometido com a inovação, querer realmente criar essa cultura, porque não adianta falar que é inovador se isso não é importante para o escritório, se o escritório de fato não valoriza isso. E valorizar é os sócios estarem envolvidos dentro da inovação, estimularem a inovação. E como estimular a inovação? Eu acho que o primeiro ponto é gerar uma liberdade de expressão ali no escritório. E o que eu chamo de liberdade de expressão? Acho que as opiniões dos estagiários, de qualquer pessoa envolvida ali na organização, ela tem que ter o mesmo peso da opinião de outras pessoas. Dar a liberdade para essas pessoas darem sugestões de melhoria, ter essa discussão sobre isso. Então, assim, todo mundo envolvido na organização ter a oportunidade de conversar sobre isso, não como se fosse uma palestra, não, né, dessa forma, né, mas sim uma mesa redonda em que todos possam conversar sobre isso, dar sugestões de igual para igual, que ideias novas sejam testadas, ter realmente uma mentalidade voltada para a resolução de problemas de forma criativa ali dentro, em que a opinião de cada um é levada em consideração. Eu acho que ter esse ambiente, né, para isso, sem tanta hierarquia nas ideias e soluções propostas, e sem julgamentos também a essas ideias, eu acho que é um ambiente em que ideias são consideradas, são testadas e com base em dados você tem resultados ali e com base nesses resultados você melhora, aprende novamente. Então ter essa disposição de ouvir, ouvir de forma empática as ideias, testar novas ideias e abrir o campo de visão mesmo para as novas oportunidades que podem surgir. Fiz algumas anotações aqui quando você falava, acho que faz bastante Vou sentido. até anotei uns bullet points aqui, vou ver se eu esqueci de alguma coisa. Mas assim, acho que os pontos principais assim são esse mesmo. Eu acho que o meu destaque principal é a criação de uma organização onde tenha isso, né? Liberdade de diálogo. Porque o que eu vejo muitas vezes nos escritórios é que muitas vezes as opiniões ali que realmente têm peso, que realmente são implementadas, são opiniões da liderança. E eu acho que as ideias da liderança igualmente podem ser muito boas, mas eu acho que tem que estar todo mundo ali discutindo sobre aquela ideia, tentando melhorar aquela ideia, aquela solução. E eu acho que é assim que a gente inova. Então, assim, apresentou um problema, não acho que a solução tem que vir de cima para baixo. Eu acho que todo mundo tem que participar na criação de soluções, na criação de ideias, na criação de novas oportunidades ali no escritório e de uma forma realmente assim, fazer um brainstorming, todo mundo conversar, cada um vai mostrar o seu ponto de vista e isso vai agregando de forma que a inovação ela vai surgindo, porque eu acho que a inovação ela surge muito do debate, do diálogo da escuta, né? De novos pontos de vista, da diversidade do ambiente. Então, às vezes, se você está focado numa opinião só da liderança, aquele grupo ele está vivendo muito o mesmo contexto. Então, se você chama alguém que não está naquele contexto, alguém que de certa forma é diferente, é diverso, né? Daquele grupo, isso agrega muito também, né? Eu acho que assim, você falou muito de conflito, eu sou mediador de conflitos e lá na mediação a gente aprende muito que um conflito é uma oportunidade, né, para as partes ali que a gente está que estão se submetendo a esse método de solução de conflitos. E no caso aqui também para escritórios, para que a gente melhore também a organização, melhore a cultura do escritório. E tem um A quadro. inovação surge do caos, né? Exatamente. Tem um quadrante, que isso não é meu que eu vou falar aqui, mas eu não lembro a fonte
vou falar mesmo assim. Que é o seguinte, assim, existem quatro tipos de organizações, assim, quatro níveis assim, de discussão que a gente pode ter dentro de um escritório, de qualquer empresa, na verdade. Primeiro é uma discussão ali que a gente nunca tem conflito. Então, é uma discussão que ninguém diverge entre nada e ninguém briga. Fica tudo um clima de paz ali para sempre, eterno. Sócios nunca brigaram, sócios passaram 20 anos e nunca tiveram uma discussão. É, Só que ao mesmo tempo eles não brigaram, mas eles levam muita coisa para casa. Então é um local que a gente não tem conflitos manifestos, mas a gente tem vários conflitos latentes, vários silos, vários conflitos frios. E quando a gente tem um conflito frio, a gente está minando o poder criativo daquela equipe como um todo. Porque a equipe não está podendo externalizar suas diferenças para que depois ela consiga convergir. Então, nesse ambiente, não tem inovação, tem muito pouca inovação, porque não tem essa divergência. Então, esse é o primeiro, digamos, nível de debate, não sei se está fazendo sentido. O segundo nível é um nível que a gente já tem conflitos, tem divergência, só que muitas vezes a gente tem conflitos tóxicos. A gente resolve conflitos com base no poder, com base na autoridade. Então é um ambiente que a gente tem um sócio ali, muitas vezes, que ele já é, às vezes, até rude. E a voz dele é a última que manda, né? E nesse ambiente também, a gente também tem pouca inovação. Porque a gente até tem uma autoridade ali que resolve os conflitos, só que quem resolve é a pessoa mais hierarquicamente superior, e ela resolve de acordo com o que ela quer. E uma pessoa só. E o que ela quer prevalece, né? E uma pessoa Jesus. só nem sempre é a mais inovadora, né? Inovação ela vem da divergência, de novo, eu já disse isso, para depois a gente convergir em novas ideias. E aí, uma outra forma que a gente tem para continuar isso, né, é quando a gente tem conflitos, a gente até tem uma cultura que a gente traz à tona, traz na mesa aqui realmente todos os conflitos dessa organização para que a gente resolva eles da melhor forma. E aí, segundo o William Ury, lá do Como Chegar ao Sim, e também o Marshall Marshall Rosenberg, do Comunicação Não Violenta, eles falam muito que quando a gente tem um conflito, né, a gente tem que entender muito bem o que cada dos envolvidos ali, qual que é o ponto de vista de cada um dos envolvidos, quais são suas posições, e também o que tem por trás daquilo, né? Qual que é o interesse de cada um e por que eles estão divergindo. Então a gente tem que ter uma fase ali de fato de descoberta, de troca de ideias. E aí, quando a gente começa a trocar muitas ideias, a gente começa a divergir e a gente realmente consegue entender melhor quais são os interesses, quais são as necessidades de cada um dessas pessoas. E quando a gente entende essas necessidades, a gente, com base em critérios objetivos, a gente define o que é o melhor para a organização e começa aí a criar, a ter novas ideias. E aí a gente passa para realmente para a criatividade. E aí é ali que surge a criatividade. Ou seja, a inovação, né, ela vai surgir mesmo depois que a gente passa por isso. Não tem inovação sem divergência, não tem inovação sem conflito. É impossível, eu pelo menos acredito muito nisso. E o Peter Senge, do A Quinta Disciplina, e eu falo dele repetidas vezes porque eu sou um fã do trabalho dele, ele fala muito que o QI coletivo de uma organização ele é maior do que a soma dos QIs individuais. Ou seja, o todo ali junto, divergindo, conversando, tendo um ambiente ali propício para isso, ele consegue criar algo muito maior do que cada um separadamente. E para a gente chegar nesse nível, a gente precisa de ter um escritório com uma cultura de aprendizado, uma cultura uma cultura de todo mundo buscando aprender e De diálogo, de todo mundo podendo dialogar. coletividade, exatamente, de aprendizado. Acho que o aprendizado vem muito disso, né? Acho que tá tudo muito ligado, porque se a gente for falar de um escritório que tem uma cultura de que os sócios impõem as regras de cima para baixo,
os coordenadores impõem a regra de cima para baixo e as pessoas não participam da criação daquela cultura, daquelas regras, daqueles princípios, daqueles valores, isso não dá margem para surgirem novas ideias, novas formas de resolver o mesmo problema que podem ser mais criativas, não surgem soluções melhores. Esses ambientes em que tem conflito, em que tem diálogo, em que tem coletividade e liberdade, né, para dar opiniões, é um ambiente muito mais propenso a isso, justamente porque todo mundo está ali pensando junto na melhoria do ambiente e está todo mundo discutindo. Então, quando o Gabriel fala uma coisa, eu já penso numa coisa em cima do que ele falou. E em cima do que eu falei, ele já me dá uma outra sugestão. Então é muito assim, né? Vai surgindo realmente desse diálogo. É justamente o que acontece às vezes em brainstorming, né? Que às vezes começa com um ponto que não tem nada a ver e no final sai com uma solução ótima para um problema, porque da ideia que era ruim, entre aspas, surgiu uma ideia excelente, porque às vezes quando ele fala alguma coisa, isso me referencia alguma coisa na minha mente e eu tenho uma ideia em cima disso. Então, assim, acho que é muito essa cocriação, né? Essa colaboração e essa cocriação mesmo, cocriatividade, Sim. criatividade de todos juntos. E eu acho que assim, como que você pode avaliar o nível de inovação que o seu escritório tem? Eu acho que você pode avaliar muito bem pela qualidade que você resolve ou não os conflitos do seu escritório. Eles são resolvidos, a gente tem um ambiente que é seguro a gente trazer conflitos, trazer divergências, fomentar divergências. A gente discute com base em valores, a gente... É seguro as pessoas se posicionarem perante pessoas hierarquicamente superiores, né? Qual é a última palavra que prevalece? É a do sócio ou é de outra pessoa? Se sempre for do sócio, se não pode ter conflito, se tem fofoca no trabalho, se tem conflitos, se tem silos ali, né, conflitos latentes, a gente tem um indicador muito forte, pelo menos na minha visão, de que esse escritório não é inovador. E se tem também imposição, né? Se tem imposição de regras, princípios, sem a discussão, sem colaboração, né? De quem faz parte daquela organização para a criação dessas regras e princípios, se tem essa imposição, né? Isso é um indicador também. E assim, agora uma coisa, um alerta que eu queria deixar também para vocês que estão nos assistindo, é o seguinte, assim, é muito importante que a gente tenha essa cultura de resolução de conflitos para criar realmente para criar, fomentar a inovação. Só que a gente tem que entender também os conflitos mais sobre o ponto de vista organizacional do que sobre o ponto de vista pessoal. Por exemplo, a gente tem duas áreas aqui no escritório que não se batem, dois coordenadores do escritório não se batem. Eles têm posições muito antagônicas, eles brigam muito. Ok. Só que mais do que tentar ajudar aquelas duas pessoas a se entenderem, criar um ambiente seguro para isso é muito importante, a gente precisa começar a refletir em que medida o escritório como um todo, do jeito que ele está organizado, ele cria mais problemas, ele cria mais conflitos, ou ele permite um ambiente mais saudável para todos. E aí que vem, para a gente fazer uma mudança organizacional mesmo, a gente tem que entender muito a cultura que a gente já falou, mas a gente também tem que entender quais são os procedimentos internos do escritório, como as tarefas são divididas aqui dentro. Porque grande parte dos conflitos de escritórios que ainda não têm uma gestão profissional, eles são causados por causa de um desses pontos. Então, às vezes é porque o procedimento interno não está bem definido, às vezes as tarefas não estão bem divididas, às vezes as pessoas não têm uma clareza muito grande sobre como elas devem se comportar. Agora, se a gente tem uma clareza sobre tudo isso, a gente começa a analisar métricas e, de fato, tomar decisão com base em dados, aí a gente já está mais próximo da inovação. Então, o perigo que a gente tem são dois pontos, assim, acho que para a gente, da Freeló, posso falar no seu nome, talvez, Júlio, que é o seguinte:
cultura de inovação em escritório de advocacia tem um lado abstrato, tem um lado romântico, de pensar em valores, pensar em propósito, mas tem um lado pragmático, de dominar números, de dominar dados e de realmente tomar decisões com base nas melhores práticas do mercado que outras empresas de outros segmentos utilizam. Eu acho que, assim, concordo, acho que seria, assim, basicamente, né? Primeiro passo, a cultura. Ela é algo abstrato, em tese, mas precisa ser aplicada na prática, senão não adianta. Então tem esse lado, né, de romantizar a cultura, de realmente ser algo, querer transformar vidas e tudo, só que isso tem que ser aplicado na prática, então sempre que alguém for tomar uma atitude que está em desacordo com aquilo que vocês buscam, com aquilo que vocês acreditam, isso deve ser coibido ali dentro da organização. Então, acho que a cultura tem esse lado de criação, que é mais abstrato, mas tem o lado de aplicar isso na realidade. E eu acho que a cultura de inovação é justamente ter uma cultura que possibilite tudo isso que a gente falou, que possibilite liberdade de expressão no ambiente de trabalho, liberdade de expressão, digo, liberdade para propor ideias, não ter coisas impostas, sem hierarquia de a ideia do sócio, a solução do sócio sempre que vai prevalecer, ter um ambiente propenso ao diálogo, um ambiente que valoriza a coletividade, o QI coletivo, e ter um mindset, uma mentalidade voltada para resolver problemas da melhor forma possível. E se o estagiário tem a ideia para resolver o problema da melhor forma possível, excelente. Acho que isso é a cultura de inovação. E isso deve ser aplicado no dia a dia. Não adianta ser linda e maravilhosa na teoria, mas na prática isso não funcionar. Então tem que funcionar e todo mundo que está comprometido com isso tem que fazer essas palavras virarem atitudes. E se isso não estiver sendo realidade, isso tem que estar sempre sendo lembrado, e as pessoas que não estão contribuindo para isso acontecer têm que fazer com que elas contribuam. E se elas não contribuem para isso acontecer, elas precisam, elas não podem fazer parte daquela organização, porque elas não estão em acordo com o que aquela organização pensa. Então, acho que isso seria a parte da cultura de inovação, que tem essa parte teórica e a parte pragmática. E a partir disso, surgiu uma ideia, uma solução para um problema, a partir, né, dessa cultura, desse ambiente que é proporcionado na organização. Aí, a gente vai procedimentar essa ideia para executar essa ideia, e a partir dessa ideia executada, nós vamos ver com base em dados, ou seja, então você precisa ter seu escritório organizado também, né, para conseguir comparar os dados da aplicação da nova ideia, aprender com esses dados, ou seja, aquela ideia funcionou ou não, melhorar aquela ideia e aplicar novamente essa ideia melhorada, ou se não for o caso, aplicar outra ideia. Então, acho que com base na cultura de inovação, a gente proporciona o surgimento de novas ideias para resolver problemas e ideias criativas, ideias que são criadas em conjunto, ideias que surgem de melhoria de outras ideias, e a partir disso, a partir da aplicação disso, a gente vai vendo com base em resultados o que precisa ser melhorado, até que isso vira um fluxo contínuo e natural. E aí, nesse ponto, eu acho que algumas organizações até procedimentam essa inovação, como, por exemplo, você pode estabelecer uma forma de que essas ideias vão ser discutidas todo dia 30 do mês, então, durante o mês, todos os problemas que forem surgindo, você estimular os funcionários a terem ideias de como resolvê-lo, e no final do mês, todos discutirem, votarem nas ideias mais relevantes, ou então ter um procedimento escrito, ou seja, vou submeter as minhas ideias por escrito, e a partir desses escritos, as ideias mais relevantes vão ser levadas em consideração, as pessoas vão votar, e a partir disso você vai testando essas novas ideias. Então, acho que dá para procedimentar isso até que isso vira um fluxo natural na organização, e acho que assim que fluem também as novas ideias. Você pode também criar
um ambiente, talvez colocar numa ferramenta como o Trello, como outras, como a Asana, por exemplo, criar só um repositório de ideias para serem testadas, e aí todos trabalham em cima dessa ideia. Então, eu acho que a forma de procedimentar como essa ideia vai ser executada também pode ser uma coisa boa. Tem uma empresa que, salvo engano, é a Amazon, que tem um sistema de 3 páginas, que cada funcionário escreve a ideia, no mínimo 3 páginas até 6 páginas, como ela seria implementada, qual que é a relevância disso. É, e aí as ideias são aplicadas de acordo com a relevância, de acordo com os resultados que prometem gerar, e aí todo mundo discute em cima disso. Tem um exemplo também de que em várias empresas, pessoas podem ir apresentando os projetos, os projetos vão passando por etapas de aprovação. Então, primeiro ele tem que ser aprovado pelo advogado, depois pelo coordenador, até chegar no sócio, e ideias incríveis de pessoas hierarquicamente inferiores são aplicadas e dão super certo. Então, assim, eu acho que em resumo, é isso. Seriam essas 3 fases, assim, só juntando tudo que o Gabriel falou e também dando insights de que a forma de procedimentar as ideias que surgirem do ambiente de inovação, vocês podem aplicar de acordo com o que faz sentido para a sua realidade também. Legal. Só para quem tá anotando aí, quais são as 3 fases aí, só para dar uma fechada aí nesse raciocínio. Ah, tá. Na verdade, então, eu acho que a cultura a criação da cultura, que tem essa parte prática, né? De o que a gente valoriza, o que a gente quer mostrar para os clientes, fornecedores e equipe interna, né? Que seriam esses valores. Tem a aplicação disso, ou seja, aplicar realmente o que a cultura criada diz, né? Então, seria a parte da criação da cultura, a parte da aplicação da cultura, e, no caso de cultura de inovação, se você quer criar uma cultura de inovação, os valores dentro da sua cultura têm que ter a ver, né, com liberdade, com coletividade, com diálogo, com ambientes propensos a isso. E aí, como consequência, né, da aplicação dessa cultura, então seria criação da cultura. No caso da cultura de inovação, que vai ter esses aspectos de liberdade, diálogo, conflito, e tudo isso, conversa, com base na aplicação da cultura de inovação, vai ter como resultado o surgimento de ideias, novas soluções, novas oportunidades, soluções criativas para o problema. Então, o surgimento das ideias é uma consequência disso tudo. E aí, no final, né, é procedimentar, que seria a terceira etapa, que é procedimentar a aplicação dessas ideias, medi-las, né, ver que resultados que aquelas ideias geraram, aprender com isso e testar sempre novas ideias. E aí é um ciclo, né? Que a cultura criada de inovação, ela é aplicada, como consequência, surgem novas ideias que são aplicadas também, porque não adianta ter só a ideia e não ter como aplicar ali, porque inovação não é só surgirem as ideias para solução de problemas, é de fato testá-las de forma rápida, aprender com isso de forma rápida, e a cultura, novamente, é criada, recriada, melhorada e aplicada, e com base nisso surgem novas ideias que são aplicadas, e aí você aprende com elas, e as novas ideias vão sempre surgindo ali, gerando esse ciclo de ideias que são aplicadas, que geram resultados, que são avaliados e que dão novos insights, que dão novos insumos para a criação conjunta de novas ideias. Não, muito legal, Júlia. Acho que faz bastante sentido, né? Criar a cultura, aplicar a cultura e depois procedimentar ali como que a gente vai testar, As colher o ideias que resultado. surgiram a partir da aplicação da cultura, porque o que a gente tem que ter em mente é que a inovação, ela vai surgir, ideias inovadoras, soluções inovadoras, elas vão surgir a partir da aplicação da cultura da inovação. Se essa cultura não for criada e depois aplicada,
essas ideias não vão surgir. E Uhum. aí, a partir dessas ideias, aplicá-las e ter resultados e fazendo sempre isso, né? Acho que faz bastante sentido. E acho que complementando, acho que como que a gente sabe se o escritório tem uma boa cultura ou não, como a gente trouxe ali anteriormente, eu acho que são três coisas. Qual que é a habilidade que vocês têm de resolver problemas? Quando tem um problema, como que resolve? Resolve da forma mais óbvia, problemas são. Eles são resolvidos com a urgência necessária, é, você cria uma experiência diferenciada para os seus clientes a partir do momento que surge um problema. Da mesma forma, como que a gente resolve conflitos? A gente permite que conflitos aconteçam ou nem pode ter conflito aqui? Esse talvez seja o pior de todos os cenários, que ninguém pode nem trazer as coisas à tona, tem um ambiente ali meio de medo de conversa. Ou então tem o chefe ali que manda em todo mundo. Cuidado com isso, pessoal. E a terceira, né? Qual que é a habilidade que o seu escritório tem de testar? E quando a gente fala de inovação especificamente, o mais importante é o teste. É fazer o máximo de testes possíveis no período de tempo menor possível. Então é realmente criar uma Eu acho que metodologia. aí, Pode falar, Júlia. não é porque aí o que eu acho é que, por exemplo, é, a cultura, a cultura, ela é a causa da inovação, talvez. Só que você só consegue perceber se a instituição é inovadora ou não, se ela de fato tem essa cultura de aplicar a inovação de fato, entendeu? Porque é como se fosse assim, a cultura de inovação, ela faz com que surjam novas ideias, que a organização seja criativa, que surjam soluções de problemas. Só que se isso não é aplicado, você também não é inovador. Então, seria como se fosse assim, causa e consequência, né, da inovação. Como se a realização de testes e tudo mais fosse consequência da aplicação da cultura de inovação na prática. Uhum. Não, faz sentido. Acho que quando a gente entra bem nessa parte de teste especificamente, a gente entra muito em várias outras aulas que a gente já deu aqui no curso da Freeló. A gente entra em Legal Growth Hacking, a gente entra em assuntos técnicos, porque eu acho que aí especialmente falando para o público jurídico, talvez você é o primeiro vídeo que você está vendo da Freeló até então e está meio perdido com vários termos novos. Primeiro, calma. Dá para a gente estudar, tem tudo na internet, aqui mesmo no curso online. Essa é a aula 27, então eu já tem muito conteúdo de valor aí gratuitamente para você. Se você for disciplinado, pegar os conteúdos e realmente aplicar, você vai seguindo esse passo a passo. Mas é muito importante que você, primeiro, tenha conhecimentos mais profundos sobre gestão. Você não precisa ser o maior especialista do mundo, mas você tem que saber sobre procedimentos, você tem que entender sobre divisão de tarefas, você tem que entender sobre métricas, você tem que entender sobre análise de dados, você tem que entender sobre gestão financeira, você tem que entender sobre liderança. Então tem alguns, digamos, um guarda-chuva ali de habilidades que são necessários, porque senão você vai ter a melhor das intenções, só que você vai ser um teórico ou uma teórica, porque você não vai conseguir de fato fazer a mudança do seu escritório. E além de conhecer essas ferramentas e as melhores metodologias de trabalho que existem, então gestão ágil e outras variáveis aí também, você também tem que começar a buscar conhecer as tecnologias que existem. A gente estava conversando disso sobre a Freeló, né, Júlio? O tanto que conhecer uma nova tecnologia muda completamente as coisas. Às vezes uma ferramenta nova que a gente usa, ela facilita muito. Então, às vezes, se você não conhece aquela ferramenta, ou se você não conhece aquela nova possibilidade que uma tecnologia te proporciona, você nem vai ter essa ideia. Você pode resolver conflitos, você pode resolver problemas, mas você não conhece o que tem o fino que tem no mercado. Então é um momento de conhecer. E aí conhece, testa, não fica com medo. Viu alguma coisa nova, testa. Vai fazendo ambientes seguros de teste. Agora, se você É, demorar demais, você não vai conseguir inovar, porque inovação tem muito risco de dar errado. É isso que causa inovação.
A cada É, 10 testes, 9 vão dar errado, mas um vai dar tão certo que ele paga o custo que você teve com os outros 9. exato. E eu acho que às vezes eu sinto que os escritórios eles têm medo de aplicar também as boas ideias. Então, o que eu estava falando anteriormente é porque, tipo assim, um passo atrás né, de querer ser inovador é ter uma cultura que proporcione essa inovação. Agora, ser inovador só em teoria não adianta também, entendeu? Porque você só é inovador se você aplica o que você teve de ideia inovadora, você vai lá e testa e aprende com os resultados, sabe? Eu acho que essa capacidade de uma organização que aprende o tempo todo, que está muito comprometida com o aprendizado, e esse é o maior valor para mim, eu acho, que a inovação gera, esse comprometimento com o aprendizado e com a melhoria constante por meio do teste de novas ideias que sempre vão surgindo ali na organização. Legal. E eu acho que assim, respondendo objetivamente, né, para a gente encerrar a aula de hoje, né, como criar e manter uma cultura de inovação em seu escritório de advocacia. Criar. A Júlia já deu até um passo a passo, né? Cria a cultura no papel, depois veja se ela está sendo cumprida. Se não estiver sendo cumprida, vá entendendo por quê. Talvez de fato da forma que você criou não é a forma que vocês querem, mas tem que estar ajustando. O que está no papel tem que estar ajustado na realidade. E para manter essa cultura que você criou, aí é com procedimento, é com teste, com análise de dados. Aí vem um pouco da parte mais profissional que o seu escritório precisa de ter. Não tem como mais. É necessário no mundo de hoje. Eu acho que esse seria assim o meu resumo final. Quais são suas últimas palavras, Ju? Eu diria que primeiro passo, criar essa cultura, ou seja, desenha ali no papel realmente o que você quer para o seu novo escritório e não se esqueça que a cultura de inovação valoriza os atributos que a gente falou, ou seja, um ambiente propenso à liberdade de expressão, à coletividade, ao conflito, né, como o Gabriel falou, às discussões, ao diálogo, a tudo isso. Então, se você quer criar essa cultura de inovação, coloque esses valores como parte da sua cultura. Se importe com eles, porque só criar uma cultura que não valoriza isso não vai te fazer inovador. Então, criar essa cultura valorizando esses atributos, aplicar essa cultura, ver se de fato esses valores estão sendo aplicados, porque às vezes se é uma coisa realmente nova para você, às vezes você vai se pegar errando. Em vários momentos a gente erra. A gente aplica a nossa cultura de forma errada, mas aí cabe à coletividade, a todos, observarem a aplicação dessa cultura. Por isso que é muito importante, né, que na criação toda a organização participe, esteja envolvida E, e que Júlia, esteja engajada em aplicar essa cultura. um hábito que eu acho muito bom é. Isso também eu li em algum livro que agora eu não lembro a referência, infelizmente. Mas tem algumas empresas que elas têm como se fosse um tribunal para discutir sobre a cultura. Eu acho que é no livro que chama Originals, do Adam Grant, salvo engano. Não tenho certeza de novo. Mas ele meio que traz algum exemplo de algumas empresas que elas têm como se fosse um tribunal de discussão sobre os valores daquela cultura. É igual o direito mesmo. A gente teve um conflito ali cultural, determinada pessoa agiu de uma forma, outra pessoa agiu de outra, e elas estão em divergência em saber o que é o certo a se fazer considerando os valores daquela empresa. E tem, a cultura é algo tão sério que tem um tribunal para discutir e para validar qual que é o tipo de comportamento correto. Então, se o seu escritório ele está começando a ter discussões nesse nível de profundidade, de discutir sobre valores, sobre aplicação, porque às vezes o que é, por exemplo, um valor que pode ser excelência. Excelência para mim é uma coisa, para outra pessoa é outra coisa. E aí quando a gente começa a discutir sobre isso, a gente fica cada vez mais unido, mais uniforme e fica mais próximo de ter uma marca mais forte e de fato conseguir resultados melhores. Exatamente. Então, recapitulando Te novamente, interrompi, né? primeiro passo,
Mas faz parte, é a cocriação aqui, entendeu? Aham. Mas, enfim, o primeiro passo é a criação da cultura valorizando esses atributos. Se você quer criar a cultura de inovação, né, você precisa valorizar os atributos da liberdade, da comunicação, do diálogo, e esse é o primeiro passo, né? Criar essa cultura inovadora implica em necessariamente valorizar esse tipo de coisa, justamente para ser proporcionado um ambiente inovador. E aí, o segundo passo, depois da criação dessa cultura com toda a equipe, a aplicação dessa cultura na prática e policiar essa aplicação. A partir do momento que você aplica essa cultura de inovação, que valoriza liberdade, que valoriza diálogo, que valoriza conflito, vão surgir novas ideias. E aí, o terceiro passo é implementar a inovação, que é de fato pegar essas ideias, essas soluções criativas que foram criadas para resolver problemas e procedimentar essa aplicação, aprender com resultados e aplicar novas ideias e assim sucessivamente. Depois que a inovação se torna de fato inovadora, aí é algo natural. As ideias novas, as soluções novas vão surgindo e a cultura de inovação já realmente faz parte do DNA. No início vai ser um pouco difícil mesmo, vai ser criar cultura, monitorar se a cultura está sendo aplicada. A princípio, pode ser um pouco forçado, mas aos poucos isso vai ser no natural. Criar esse ambiente favorável vai ser, aliás, não vai ser mais criar o ambiente favorável. Primeiro vai ser criar esse ambiente favorável com esses valores de liberdade, de diálogo, de conflito, e depois o ambiente já vai estar favorável, porque as próximas pessoas que entrarem já vão entrar dentro dessa cultura, que já vai estar muito clara para os demais. Então, no início vai ser um pouco assim, não, vamos aplicar essa cultura aqui, vai ser difícil, talvez, aplicar, vai ser difícil lembrar de todos os valores e aplicá-los na prática, e vai ser sempre um questionando o outro se estão aplicando os valores da cultura, e depois isso vai se tornando mais natural, e aí as ideias, soluções para problemas vão surgindo naturalmente e aquilo já vira o DNA mesmo do escritório. Acho que só um ponto que eu acho muito válido comentar é porque muita gente, vários escritórios contratam consultoria em inovação, é, processo de design thinking, legal design para organização e tudo mais. Eu acho esse tipo de consultoria super válido, mas eu acho que não adianta fazer esse tipo de consultoria se o escritório no dia seguinte vai esquecer tudo que foi falado, não vai aplicar o que foi conversado, se o escritório não está comprometido com aquilo. Então, tipo assim, talvez eu acho que antes de talvez chamar uma consultoria, antes de chamar um legal design, é legal fazer esse exercício que a gente está fazendo aqui, que a gente deu essa dica, né, desses 3 passos, no seu escritório, ver como vocês vão sair, ver quais estão sendo as dificuldades, e quando todo mundo já estiver comprometido com aquilo, inclusive as lideranças, fica mais fácil até de ter uma opinião de um consultor, de pegar ajuda de como aplicar aquele procedimento de uma forma melhor e tudo mais. Porque se o escritório não está comprometido com a inovação de fato, que isso é uma coisa que o próprio escritório vai ter que avaliar. Você está comprometido, a organização está comprometida com isso? E como que vai avaliar isso? Esses valores que a gente está falando aqui, eles vão ser de fato aplicados no seu escritório? Você vai dar a importância que eles precisam ter? Se essa importância não for dada a esses valores, não vai adiantar, a cultura de inovação não vai ser criada. E aí não há legal design, não há consultoria que vai resolver o problema, porque a consultoria vai embora do escritório, volta a imperar a hierarquia, a falta de opinião das pessoas, o ambiente de conflitos latentes. Então, não vai adiantar. Agora, se realmente seu escritório está comprometido com isso, já discutiu sobre isso, realmente valoriza, né, esses atributos de liberdade, de diálogo, de oportunidade,
de conflitos como oportunidades, aí realmente vai dar certo. Porque não adianta falar que valoriza e não fazer isso na prática. Eu acho que esse é o recado final. Legal, Júlia. Não, acho que foi bem rica a aula de hoje. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Estamos finalizando aqui a aula 27, acho que em altíssimo nível. Se você está aqui até agora, primeiro, vamos aproveitar esse novo template agora da nossa live. Vamos tirar uma foto, compartilhar com outros colegas, advogados, É verdade. advogadas, mandar nas redes sociais. Não esquece de deixar seu like aqui no vídeo, isso é bem importante para o nosso engajamento. E também não esquece de se inscrever no canal, porque quando você se inscreve, você vai estar recebendo pushes aí sempre que a gente lançar um novo vídeo. Além disso, se inscreve também na nossa comunidade no Telegram, porque lá a gente está sempre divulgando aí novos conteúdos e passando aí coisas exclusivas para os colegas advogados que estão fazendo parte dessa comunidade. Se você quiser, ainda não conhece a proposta da Freeló, quiser começar a entrar um pouquinho mais na inovação, se cadastra lá no nosso site, é gratuito, conhece um pouquinho mais as possibilidades. Você eventualmente pode cadastrar o seu currículo para que você seja contratado por escritórios de advocacia sob demanda, ou então, se o seu escritório está querendo aumentar o portfólio de serviços ou aumentar a eficiência na execução de serviços, um dos testes que você pode fazer pode ser contratar advogado sob demanda. E aí, com a cultura de inovação que você está aplicando, você vai começar a identificar quando vale a pena contratar advogado sob demanda, quando não vale, quando vale a pena optar por uma outra forma de execução de serviços jurídicos. Inovação é isso. Tem a Freeló, tem outras soluções que certamente podem te ajudar também, mas é importante ir testando aos poucos, né? Mais algum recado, Júlio? Na parte de testes, né? Na parte de testes da inovação, eu incluo aí ferramentas que podem te ajudar a inovar, ferramentas tecnológicas, no caso da Freeló, que pode ser o caso ou não, depende do seu problema, é, ou ferramentas não tecnológicas, como por exemplo um Excel e outras coisas. Legal. É isso, pessoal. A gente se vê na próxima É isso. semana. Não sabemos. Agradeço muito e espero que vocês tenham gostado. Oi, vó. Minha avó apareceu aqui no final do vídeo aqui. Estamos aqui de home office. Já estamos gravando tarde aqui, já estão querendo que eu desça lá para jantar. E estou muito feliz de estar aqui tarde com Minha você. mãe também subiu aqui, você acredita? Mas eu fingi que eu não vi, porque eu tinha que ficar aqui concentrada, senão ela começa a conversar comigo. Mas isso que é bom do home office, tem coisas boas, tem coisas ruins, mas estou muito feliz de ter entregado É, esse conteúdo para vocês. Na semana que vem a gente volta. Não sabemos se vai ser ao vivo, se vai ser gravado antes, estamos testando. E aos poucos a gente vai ver o que vai funcionar melhor para vocês. Qualquer crítica ou sugestão, por favor, exatamente. falem conosco. Um abraço, pessoal. Até a próxima.